Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e para aqueles que amam a exegese, estudam a exegese, aquele que gosta do sentido real do texto, que é fiel às sagradas escrituras, vão gostar dessa super dica. Exegese? Para quê? Exegese? Para quê? 21 estudos textuais, exegéticos e teológicos do Novo Testamento do Gordon Fee. Gordon Fee, todo mundo conhece, né? Os maiores eruditos do século XX em Novo Testamento, professor Novo Testamento, professor emérito do Novo Testamento, professor de grego, tá? Professor de crítica textual. Em grego ele não tem para ninguém. Ele conhece muito, está vivo ainda, está com 86 anos, mas não atua mais, né? Ele está com Alzheimer, segundo fontes, ele está com Alzheimer e ele está aposentado. Eu já apresentei aqui a obra dele, o comentário exegético de 1 Coríntios, que é considerada o maior tratado de 1 Coríntios. Eu apresentei também aquela obra clássica dele, Entendes o que lês, que é excelente também. O manual de exegese bíblica dele e do Douglas Stuart. Enfim, Gordon Fee marcou a história da teologia do século passado, né? Infelizmente a idade chega para todos. Chega para todos. E esse material é excelente. Cada estudo aqui, né, dos estudos textuais, exegéticos e teológicos são profundos, né, principalmente os estudos exegéticos, onde ele vai trabalhar a etimologia, o contexto, onde ele vai extrair do texto aquilo que o texto realmente está dizendo, a ideia original do autor. É isso que é exegese. E sem delongas aqui, deixa eu abrir essa maravilhosa obra para vocês verem. A primeira edição, CPAD, Rio de Janeiro, 2019. É a primeira edição. Não ia citar a editora, porque eu não ganho nada para citar a editora, né? Mas como é uma obra conhecida, aqui tem abreviaturas. Vamos aqui para a parte que nos interessa, né? Aqui está o prefácio, que é muito bom o prefácio. E aqui está o sumário. Deixa eu aproximar para vocês verem. Aqui está o sumário. Os primeiros estudos, os 5 primeiros estudos, são estudos textuais, né? Ele começa aqui, ó. Só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária? Vai estudar o texto de Lucas 10:42. Sobre a inautenticidade de João, capítulo 5, versículo 3, parte B, e o versículo 4. Sobre o texto e sentido de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Observações textual exegética sobre 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 2, versículo 10. Sobre o texto e comentário de 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde ele vai comentar as duas cartas. Terminando os estudos textuais, ele vai começar os estudos exegéticos. Tá? Aí vai. Uma vez mais, ele vai comentar, fazer uma exegese do João capítulo 7, versículos 37 a 39. Depois vai fazer uma exegese de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, na NVI, na Nova Versão Internacional, onde ele vai criticar a NVI e outras Bíblias, que coloca lá
com aquela expressão que Paulo usa no versículo 1, não seria bom que não tocasse mulher, ou não seria bom casar. Ele vai falar que essa expressão não casar, que as traduções colocaram ali, principalmente a NVI, está errada, está equivocada. Então ele vai fazer uma exegese daquilo que Paulo queria dizer em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Depois daqui o capítulo 8, onde ele vai fazer a exegese de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15, a parúzia apostólica e a cronologia de Paulo em Corinto. Depois daqui, mais uma vez, uma interpretação de 1 Coríntios capítulos 8 a 10 sobre a questão dos ídolos, da comida sacrificada a ídolos. Aqui, outro. Os alimentos oferecidos aos ídolos. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 até o capítulo 7, versículo 1. Continuando aqui. Esses são estudos exegéticos, A liberdade e a vida de obediência. Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 18. Vai fazer a exegese de todo esse capítulo 5 e o capítulo 6. E Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Hino ou exaltada prosa de Paulo. Aquele famoso texto de Paulo, aquele famoso hino cristológico, de Filipenses 2. Terminando aqui, ele começa os estudos teológicos, rumo à teologia de 1 Coríntios, a cristologia e pneumatologia em Romanos capítulo 8, de 9 a 11, e em outros lugares, reflexões sobre Paulo como trinitário, isso aqui é interessante. Outro evangelho que não abraçaste, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, e a teologia de 1 e 2 Coríntios. Reflexões exegéticas e teológicas sobre Efésios, capítulo 4, versículo 30, e a pneumatologia paulina. Exegese para quê? Reflexões sobre exegese e espiritualidade em Filipenses, capítulo 4, do 10 a 20. Pneuma e escatologia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Uma proposta sobre pôr os profetas à prova, e o propósito de 2 Tessalonicenses. Rumo à teologia de 2 Timóteo, segundo a perspectiva paulina. Paulo e a Trindade, a experiência de Cristo e do Espírito para o entendimento de Paulo sobre Deus. E aqui, a cristologia da sabedoria nas cartas de Paulo, uma visão dissidente, os estudos teológicos. Então, estudos textuais, exegéticos e teológicos. Textuais, exegéticos e teológicos. Excelente aqui para você ver a profundidade e não só a profundidade, a erudição do Gordon Fee. E deixa eu pegar aqui, não dá para ler tudo, aqui o capítulo 18, Pneuma e escatologia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos pegar a página 305 para vocês verem Gordon Fee em ação. Grande teólogo dispensa a apresentação. Está aqui. Estudo de 96. Tá? Cada estudo aqui, tanto exegético como textual, tem um ano, que é de 96. Acho que eu peguei o texto errado. Deixa eu ver, 305. Peguei errado aqui, deixa eu pegar de novo. Deixa eu pegar. 321. 321. Vamos lá para 321. Aqui, de 94. Pneuma e escatologia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, uma proposta sobre
pôr os profetas à prova, é o propósito de 2 Tessalonicenses. Aqui é interessante que tem várias notas de rodapé. E essas notas de rodapé são fantásticas, maravilhosas, onde ele vai citar comentários, vai citar outros teólogos, vai citar opiniões de grandes eruditos, né, que até discorda dele. Enfim, é maravilhoso. Vamos ler aqui, para vocês se situarem. Olha só. Por alguma razão, os movimentos do espírito são caracterizados por uma consciência ou fervor escatológico singularmente elevado. Robert Jewett sugeriu esses Sitz e Lieben como contexto histórico para as cartas tessalonicenses. Ainda que eu esteja menos convencido do que Jewett quanto à presença de um milenarismo penetrante na igreja, é altamente provável que a existência de tal elemento e sua relação com a atividade do espírito em seu meio melhor explique um dos textos mais intrigantes no Corpus Paulino, a saber, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que é o famoso texto que os pré-tribulacionistas distorcem, né? Distorcem. Até porque Paulo não era pré-tribulacionista, Jesus não era pré-tribulacionista, os apóstolos não eram pré-tribulacionistas. Eu respeito os pré-tribulacionistas, já fui um, mas não dá para defender. Não dá para defender. O Novo Testamento é contra o pré-tribulacionismo. Mata o pré-tribulacionismo. Mata o pré-tribulacionismo. É a criptonita do pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo. Com todo respeito aos irmãos pré-tribulacionistas, que um dia eu já fui um. Graças a Deus não sou mais. Corpus Paulino, a saber, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, com sua colocação de por espírito e o pronunciamento angustiante de escatologia realizada como elocução do espírito. Vamos continuar aqui. O propósito desse artigo é duplo. Primeiro, examinar mais de perto 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, e a frase difícil, está aqui a frase em grego, visto que estou convencido de que muitas de nossas dificuldades com 2 Tessalonicenses como um todo, e com essa passagem em particular, são resultado de uma leitura incorreta da frase. Em segundo lugar, propor que o que Paulo diz mais adiante, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, né? Oferece-nos a chave para desbloquear o capítulo 2, versículo 2. E a mais antiga pista concernente à perspectiva paulina sobre pôr à prova as declarações proféticas como ele havia encorajado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, e insiste mais tarde em 1 Coríntios, capítulo 14, do 29 a 32. Fico feliz em oferecer esta modesta proposta em homenagem a Robert Gundry, com reconhecimento por seu trabalho nos estudos no Novo Testamento e pela hospitalidade dele e de luz, em mais de uma ocasião. Robert Gundry escreveu o panorama do Novo Testamento e outras obras, né? Também um erudito em Novo Testamento. Aí vem, parte 1. E aqui sempre as notas de rodapé, que são maravilhosas, tá? Maravilhosa. Parte 1. No início do corpo da segunda carta escrita aos crentes tessalonicenses, Paulo diz, aqui está o texto: ora, irmãos e irmãs, rogamo-vos, concernente à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos abaleie muito facilmente em vossa mente, nem vos perturbeis quer por espírito, ou por palavra, ou por epístola, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Ele coloca aqui, a tradução minha. Essas palavras iniciais são ao mesmo tempo as mais cruciais e mais problemáticas na carta Tessalonicense, de fato. São as mais cruciais porque Paulo articula o que ele entende e o que eles entendem do que lhe foi relatado recentemente sobre a situação em Tessalônica.
servem para comunicar a ocasião primária da carta. Como comentaremos mais adiante, os outros assuntos, seu sofrimento injusto e a contínua dificuldade com os ociosos indisciplinados são mais bem compreendidos quando relacionados a este. E aqui sempre as notas de rodapé, tá? São assim maravilhosas, tá? Ao mesmo tempo, a passagem é a mais problemática porque, sendo tão crucial para a interpretação da carta, estamos longe da certeza sobre o seu significado final. Isso é verdade. A dificuldade é dupla. Primeiro, o que foi comunicado entre eles? Que o que Paulo está falando era de conhecimento deles, né, que nós não sabemos o que é. Ali dos Tessalonicenses. Em outras palavras, o que significa dizer o dia do Senhor já chegou? Segundo aqui, ó, como o engano, tá, na segunda capítulo 2, versículo 3, né? Como o engano lhes foi comunicado por espírito, palavra, epístola, ou a combinação dos três. E como a questão está relacionada com Paulo, isto é, como o erro foi manipulado para que ouvissem como paulino. Tão problemática é a passagem que é justo sugerir que as questões de autenticidade e sequência das duas cartas resultam em parte das dificuldades exegéticas e ambas concernentes a como os problemas em 2 Tessalonicenses relacionam-se com o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 a 18, e o capítulo 5, versículo de 1 a 11, sobre a volta de Cristo, né? O problema ali era mais escatológico. Paulo corrige. Grande parte do problema na interpretação do texto reside na pequena frase, está aqui, ó, em grego, né, que significa como de nós, porque ocorre imediatamente depois da precedente tríade da cláusula, está aqui a cláusula, em grego, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Apesar do fato de mal a representar o uso paulino, a interpretação comum entende que esta está qualificando uma ou mais das frases precedentes, indicando que a incerteza de Paulo expressa pela frase diz respeito aos meios pelos quais o erro de comunicação ocorreu. Em outras palavras, ele não sabe se alguém profetizou em seu nome, comunicou verbalmente como se fossem palavras suas, ou forjou uma carta em seu nome. Por isso que Paulo fala, vocês não podem se remover do seu entendimento, nem por epístola, nem por espírito, nem por palavra, como se alguém escrevesse alguma coisa, como se tivesse alguma autoridade apostólica no nome dele. Em termos de uso paulino e do contexto literário, a frase é mais bem entendida como prenúncio do que vem a seguir, referindo-se ao conteúdo do erro de comunicação e não à sua forma. Paulo está negando incondicionalmente que seja seu ensino o que os tessalonicenses estão crendo sobre o dia do Senhor, embora não esteja seguro ainda que tenha uma boa ideia do meu ponto de vista, de como o ensino aconteceu. Essa sutil mudança de perspectiva em relação à intenção da frase argumentarei mais adiante. Resolve muitas dificuldades de interpretação de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, e sobre o caminho para melhor entendermos a carta como um todo. Aqui ele começa a tratar do problema. Aí ele começa a tratar do problema. Aqui, ó. Primeiro, o erro mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, está relacionado a um mal-entendido ou mais provavelmente a interpretação equivocada de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 11, com a repetida menção ao dia do Senhor. Bom, Paulo corrige isso. E a reprodução subsequente dos temas de dia e noite. Não é que uma carta que trata desse assunto não fosse da lavra dele. Uma carta era mesmo de sua lavra. O que está em questão em 2 Tessalonicenses é que há pessoas que estão promovendo um ponto de vista diferente do que Paulo comunicara anteriormente. Então, Paulo está corrigindo. Segundo o conteúdo da deturpação, tem a ver com alguém estar ensinando que o dia do Senhor já está presente. Ou talvez à luz das ênfases encontradas em 2 Tessalonicenses capítulo 1,
que já começara de alguma forma. É o que mostra o sentido do argumento que se segue, no qual Paulo insiste que tal como ele os ensinara anteriormente de viva voz e por epístola, né, certos eventos observáveis têm de ocorrer antes que o dia venha. O dia será precedido por certos eventos, versículos 3 a 7. E os eventos pertinentes ao dia serão visíveis demais para que alguém o perca quando vier. Por conseguinte, argumenta ele, é impossível derivar de qualquer coisa que ele tenha dito, seja por palavra, seja por carta, que o dia do Senhor já tenha feito sua aparição na era atual. Terceiro, o ensinamento errôneo sobre a presença do dia do Senhor explica as ênfases encontradas em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 3. À luz do que Paulo dissera na carta anterior, o aumento e a natureza injusta dos sofrimentos dos Tessalonicenses dão a eles motivos consideráveis para a ansiedade caso o dia já esteja presente. Esta é a razão para Paulo garantir em 2 Tessalonicenses capítulo 1 que eles serão vindicados futuramente e que os adversários serão julgados com justiça. O mesmo erro também reforça o raciocínio dos ociosos indisciplinados, tendo em vista que o dia do Senhor chegou e já que eles assumiram um ponto de vista lúgubre do trabalho, independentemente do fermento escatológico, porque deveriam retornar às suas antigas ocupações. Então estavam largando emprego, estavam largando tudo, porque pensavam que o dia do Senhor havia chegado. São exatamente os efeitos deletérios de tais ensinos que levaram Paulo a insistir com tanto empenho, primeiro, que de modo algum é responsável por esses ensinos, a presente passagem, e segundo, que o que lhes comunicara previamente por instrução oral. Ensinou a eles, né, diretamente lá. Que é a parte 3. Ele continua falando aqui, ó, explicando, né? Vou ler para a gente ganhar tempo. Que está a passagem. Aqui, ó. O que Paulo lembra aos Tessalonicenses é que se segue é o que ele falou claramente sobre o assunto em questão em duas ocasiões e que ele disse o contrário do que agora está sendo promulgado entre eles. Então Paulo falou uma coisa e tinha gente lá falando outra. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, ele apela: não vos lembrais de que estas coisas, a vinda do Senhor, a reunião deles com Cristo, tá? Que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? No capítulo 2, versículo 15, ele refere-se novamente ao ensino anterior quando estava com eles, dessa vez pegando a expressão, está aqui em grego, tá? Ao mesmo tempo, ele também se refere à sua antiga carta, a nossa primeira Tessalonicenses, e fala sobre essas duas comunicações anteriores como as tradições que foram ensinadas. Do ponto de vista de Paulo, duas coisas importam. Ele lhes ensinou o oposto exato do que agora está sendo anunciado entre eles. Do que diz respeito a ele, também foi bastante claro no que ensinara, e eles deveriam se apegar a essas tradições. Então é muita coisa que ele vai falando aqui, ó. Tá? Explicando, né, o que Paulo quis dizer com a expressão dia do Senhor. Deixa eu pegar outra coisa, outro estudo aqui rapidamente. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Sobre a inautenticidade de João 5, João capítulo 5, versículo 3, parte B e versículo 4, página 35. Vamos pegar aqui outro estudo profundo, né? Até para você pregar. Vamos correr aqui. 35. Então lá ele está explicando sobre o dia do Senhor, o que Paulo queria dizer sobre o dia do Senhor, qual a explicação paulina, enfim, sobre a inautenticidade de João, capítulo 5, versículo 3, parte B e versículo 4. Esse estudo aqui, ó,
é de 1982. Aqui, ó. A erudição do Novo Testamento considera a referência ao anjo agitar as águas no tanque de Betesda como glossa e, portanto, não aceita que o trecho faça parte do texto original do quarto evangelho. Isso é uma lenda, um mito. As razões bem conhecidas e muitas vezes repetidas para a conclusão foram resumidas por Mettinger, Bruce Mettinger, os maiores eruditos, né, em grego. Primeiro, a ausência nas primeiras e melhores testemunhas, diz Mettinger, a presença de palavras ou expressões não joaninas, e terceiro, a grande diversidade de formas variantes nas quais João capítulo 5, versículo 4 foi transmitido. O resultado garantido é tão certo para os estudiosos que a vã busca na literatura acadêmica de uma apresentação de dados em grande escala. Pelo visto, é certo demais para que tal seja necessário. Contudo, há certas exceções ao consenso, especialmente entre os estudiosos católicos romanos. A mais notável foi a disposição de Molat incluir o trecho sob disputa no original francês da Bíblia de Jerusalém. Depois de reconhecer a opinião da maioria, ele observa, tá? Em francês, que eu não falo em francês, né? Sugere ainda que os versículos foram suprimidos por causa do caráter bastante heterodoxo do santuário de cura. Tá aqui as notas de rodapé que são excelentes. Vamos lá. Z. Rhodes, cuja metodologia crítico-textual já havia lhe dado compromisso prévio em favor da inclusão, ofereceu ampla defesa da sua autenticidade. Em resposta aos tradicionais argumentos contra o trecho, Rhodes argumenta que a omissão é um fenômeno basicamente alexandrino e que a presença de palavras e expressões não joaninas é questão de pouca monta. Em contrapartida, defende que João 5,7 exige a presença do trecho de João 5, 3, parte B, versículo 4, e que a supressão pode ser explicada como antiga a versão teológica ao que era considerado em certas partes da igreja como vestígio de paganismo. É o artigo de Rhodes, em particular, que ocasionou o presente artigo, que é a tentativa de preencher uma lacuna com a oferta de uma análise em grande escala das razões para rejeitar a passagem como espúria. O estudo prosseguirá sobre as tradicionais epígrafes da probabilidade transcricional, probabilidade intrínseca e evidência externa. Então ele vai trabalhar essa questão. Aqui está, ó. Ele vai trabalhando. É muita coisa para ler. Probabilidade intrínseca. Ele vai tratar o grego como ninguém. E a evidência externa. Então ele vai falar que o texto de fato é original, né? E aquele anjo não é lenda. O que ele fala aqui, ó. Conclusão. Podemos concluir acertadamente que a confiança com que a erudição do Novo Testamento quase unanimemente rejeitou João, capítulo 5, versículo 3, parte B, e 5, capítulo 5, versículo 4. Esta está bem fundamentada. A explicação de Rhodes quanto ao modo em que a omissão desse tipo pode ter ocorrido não é a leitura adequada da evidência de Tertuliano nem de todas as outras literaturas cristãs existentes do século II. Dado o amor aos anjos encontrado em toda a parte da piedade cristã primitiva, é fácil explicar a adição da superstição prevalecente sobre o tanque aos textos do Evangelho de João, mas ainda permanece o singular mistério de por que ninguém no século II a rejeitou. Seja como for, não há razões históricas conhecidas para tal coisa. O fato de que existem evidências antigas e difundidas a favor do texto de João, capítulo 5, versículo 4, entre as testemunhas sem relação textual direta, dá a entender que a omissão teria de ter sido feita mais de uma vez, possibilidade que é muitíssimo improvável. Tá?
Tendo em vista que a passagem é de estilo e de linguagem tão tipicamente não joanino, podemos considerar com confiança que as duas adições não constavam no original joanino. Então, não é de João a passagem, né? Então são assim estudos maravilhosos, né? São estudos maravilhosos que Gordon Fee nos presenteia, Então, é um material que você precisa ter em sua biblioteca. E se vocês gostaram de mais um livro, de mais uma dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Graça e paz. Até os próximos vídeos.